Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACEG Pod. Eu sou Fernanda Arcanjo. Eu sou Márcio Luiz e aqui é o espaço ideal para as grandes discussões, onde nós temos a oportunidade de trazer pessoas que estão fazendo a diferença no estado de Goiás, sobretudo aí no plano da economia. E o episódio de hoje, Fernanda, vai misturar tudo. Nós vamos falar de segurança, tecnologia, modernidade. Coisa boa, estamos recebendo aqui Sérgio Monteiro, do CIESE, o Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança do Estado de Goiás. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Ô Sérgio, a gente vai pedir para você falar um pouquinho mais próximo do microfone, isso, e fala para a gente um pouco sobre o sindicato. Empresas de Sistemas Eletrônicos, o que isso envolve? O nosso sindicato representa o segmento de segurança eletrônica. Envolve empresas que instalam sistemas de alarme, sistemas de controle de acesso, sistemas de câmeras, sistemas de portaria remota, enfim, tudo que envolve a tecnologia, tanto para a segurança como também para gestão de dados. Isso comercialização, prestação de serviços, projetos, tudo isso? Tudo isso. Interessante. Desde a manutenção, consultoria também, segurança eletrônica. Manutenção, monitoramento, inspeção técnica, assistência técnica, tudo isso abrange. Além do pronto atendimento também. O que é o pronto atendimento? Se disparar um sistema de alarme numa residência, ou num condomínio, ou numa empresa, também tem uma viatura nossa que vai lá fazer esse pronto atendimento para verificar a veracidade desse evento, para só depois acionar a Polícia Militar. É grande o sindicato, né? São muitas empresas. Hoje, empresas sindicalizadas, estamos com mais de 20 empresas aqui, só daqui de Goiânia sindicalizadas. A nível estadual, estamos com umas 30 empresas já. Eu te confesso que eu imaginava muito mais, isso significa que existe muita informalidade também, né, Sérgio? Sim, o nosso segmento, ele relativamente é um segmento novo para a sociedade, né? Então, apesar de termos aí mais de 30 anos, mas ainda é um segmento relativamente novo. E apesar de existir uma legislação local aqui, estadual, que regulamenta o segmento, existe uma certificação da Polícia Militar para que as empresas possam prestar o serviço de segurança eletrônica, mas existe muita informalidade, né? O cliente ainda não está maduro o suficiente para entender que, ao contratar um sistema de segurança, ele está colocando em risco a família dele, ou o estabelecimento dele, ou o patrimônio dele. Então, ele às vezes compra pela internet, pega um técnico que ele conhece e põe para instalar. Então, realmente é um trabalho que a gente tem feito com muito... É um trabalho árduo, né, que a gente tem feito de conscientização e de mostrar para o cliente que é importante estar com a empresa sindicalizada, uma empresa que tenha autorização da Secretaria de Segurança Pública para poder operar no Estado. E esse tipo de gambiarra, vamos chamar de gambiarra, quando você precisa ela não funciona, né? É complicado, né? Não é? Porque Quando às vezes ele precisa de uma jeito. manutenção, aí vai ligar para aquele técnico conhecido dele, o técnico não está, o celular não pega e ele fica na mão. Você precisa de uma gravação que você supõe que tenha sido feita pela câmera, e aí quando você vai puxar ali as imagens, a câmera nem gravava. Exatamente. Às vezes a câmera perdeu a imagem, ou o DVR travou ali o HD e precisa da imagem e realmente não tem. Então é importante ter uma empresa que preocupa de fato e tem uma estrutura para prestar um serviço. E esse é um dos papéis do nosso sindicato. Você falou sobre a maturidade do cliente, né? Isso é um ponto interessante. De fato, isso justifica mesmo, né? O fato das pessoas improvisarem em relação à segurança, elas mesmas vão lá e instalam os equipamentos. Isso a gente ainda precisa rever. Com certeza. E esse é um trabalho que as empresas têm feito, né? Porque pode-se comprar um material pela internet, não tem problema. Uhum. Mas é importante ter um consultor experiente para fazer um projeto de segurança para a sua residência. Assim como você vai fazer um projeto de incêndio em caso de fogo, um projeto de segurança em casa para evitar um furto, também é importante ter alguém, um consultor especializado ou uma empresa especializada. E você está nesse ramo, e inclusive no sindicato, há quanto tempo? Bom, a nossa empresa tem mais de 30 anos de mercado. Eu fui um dos fundadores do sindicato
E estou na presidência já nesse último mandato, que é de 4 anos. Estou há 3 anos no mandato como presidente. Mas eu sempre fui vice, sempre tive envolvido também nessa questão da política classista aí, que é importante para a gente defender o segmento. Você acha que quando a gente fala de um projeto residencial para segurança, a gente conhece as câmeras, a gente conhece ali, como é que chama aquele arame farpado que a gente põe A cerca. A cerca elétrica que a gente põe em volta da concertina. casa. Concertina. Uhum. Um projeto grandioso, o que tem de recurso para se usar hoje, de mais moderno? Existem muitas tecnologias hoje que podem ser aplicadas. Com o advento da IA, né, que é a inteligência artificial, está também sendo aplicada na segurança eletrônica, através principalmente de câmeras com detecção de imagem e com tratamento da imagem aplicando a inteligência artificial. Por exemplo, antigamente, para você fazer uma proteção de um perímetro externo, vamos imaginar uma residência. Aí tem um lote, um terreno, e que tem um terreno baldio do lado. Você vai fazer a proteção desse perímetro, aplicava-se somente a cerca ou um sensor. E um sensor, às vezes, ele dá disparo em falso e pode ser burlado. Hoje a gente já aplica também a câmera. Aí a câmera ela já faz uma proteção perimetral, já cria uma linha ali virtual sobre o muro, ou talvez até mesmo na parte externa do muro, de forma que se alguém chegar ali para escalar o muro, antes mesmo de tentar subir no muro, a câmera já vai detectar aquele evento e vai gerar um evento para a central de monitoramento e também pode gerar um evento para o próprio proprietário da residência num aplicativo que ele tem e já visualiza a imagem na palma da mão ali. Esse sistema ele já é tão inteligente que ele consegue diferenciar uma pessoa subindo do gato subindo? Porque Com certeza. Esse negócio ficar tocando a noite inteira também não dá, né? Esse era um problema de não quando é? você tinha só o sensor, né? Às vezes você tinha que instalar ele de uma forma que não detectasse um gato com feixes duplos e tal, mas aí quando você soma gato com chuva, acaba vindo disparos em falso. A câmera não. A câmera ela já detecta a imagem mesmo, a silhueta, a pessoa, e sabe diferenciar se é um gato, se é um animal, se é enfim, qualquer tipo de animal. E isso fica conectado normalmente com uma central de vocês, da empresa. A própria empresa tem a central. Sim. Normalmente as empresas que prestam serviço de monitoramento remoto, elas possuem uma central 24 horas com todo um aparato de segurança para a própria central também, né? Aí é que diferencia também uma empresa com essa certa estrutura de uma empresa que às vezes está começando e que é um aventureiro, uma empresa muito pequena e que às vezes não investe na própria estrutura, que aí se acaba a energia da cidade, ele não tem um no-break, ele não tem um gerador, que ele consegue prestar o serviço para o cliente dele, né? Acabou a energia, o negócio pifa. Já aconteceu, né? De algumas empresas que às vezes não tem uma estrutura, acaba a energia ali, ele fica offline também, fica cego. Como que ele vai prestar um serviço se ele não tem um gerador na própria empresa? Como que ele vai prestar um serviço se ele não tem uma redundância de um link para receber os sinais? Acabou a internet dele também, acabou o link dele, ele não tem uma redundância, ele não consegue receber mais as imagens, os alarmes dos clientes. Ainda tem aquela figura do motociclista que fica fazendo ronda no bairro, e isso funciona? Como é que ainda tem alguns bairros periféricos, ainda tem essa figura, mas na região mais nobre, vamos dizer assim, que as pessoas, onde acontecem muitos furtos mesmo, as pessoas entenderam que não funciona. Aquela pessoa que passa ali apitando, ela passa ali com um apitozinho, a pessoa já vê que só vai demorar 15 minutos para ele voltar ali, dependendo do tamanho da ronda. Às vezes tem um que volta 2 horas depois. Então, aquilo aí pode ser até um aviso para o bandido que está livre se ele não tiver um sistema de segurança indicado para a residência dele. Porque de fato eu percebi que está em desuso, né? Antigamente tinha muito, né? O cara do apito da moto passando com frequência nos bairros. Houveram muitas reclamações da vizinhança, né? Que às vezes uns queriam dormir e aquele apito acabava atrapalhando. Houve casos até em que essa figura era um informante também. Exatamente. Né? As pessoas ali... Você contrata uma pessoa que era rateada ali por uma vizinhança, mas
Da onde veio essa pessoa? Qual a origem dessa pessoa? Com que critérios, Qual né? o critério, né? Ninguém sabia da onde que ele veio e tal. Então, poderia ter realmente, às vezes, hoje em dia, os bandidos tentam aliciar todos os tipos de gente. Então, para chegar numa pessoa dessa aí, que cobra lá R$10 para fazer um apitódromo, vamos dizer assim, e dá lá uns R$1.000 para ele vender informação, não custa nada, né? A FIC Goiás vem aí, estaremos lá, né, Márcio? Oh, com certeza, vamos fazer um barulhão danado lá, viu, Fernanda? Gente, a FIC Goiás é o maior evento da história do setor produtivo goiano. Juntou FIEG, FEComércio, OCB, FACIEG, SEBRAE e o Fórum Goiano de Habitação. Vai juntar lá a indústria, o comércio, as cooperativas, o setor habitacional, os micro e pequenos empreendedores, todo mundo junto lá no Centro de Convenções de Goiânia, no finalzinho de outubro, início de novembro, e a sua empresa não pode ficar de fora. Você tem que apresentar, é uma oportunidade única. Você vai ampliar seu leque de possíveis parceiros comerciais, fazer network e ganhar dinheiro. Então, procura as nossas ações comerciais, você vai ter todas as informações. Ô Sérgio, deixa eu te colocar na saia justa aqui. Você tem 30 anos de mercado. E a gente sabe que é inegável, dentro do segmento que você atua, que à medida que os índices de criminalidade vão aumentando, a procura da população por mais segurança na iniciativa privada aumenta. Só que o fenômeno inverso também deve acontecer. Quando você tem um Estado mais protagonista no sentido de combate à violência, talvez o mercado de segurança privada ele tenha um recuo. E um dos motes do governador Ronaldo Caiado é a questão da qualidade da segurança. Você que está no mercado há muitos anos, realmente existe essa sensação de melhoria na segurança e isso, de certa maneira, sob a perspectiva de um negócio, restringir um pouco o seu mercado ou não tem conexão? Então, a sensação de segurança do nosso estado, principalmente aqui de Goiânia, ela melhorou muito na gestão do Caiado, né? Na gestão anterior, os números de segurança eram realmente... A gente tinha muito medo até de andar na rua, né? Assaltos e tudo mais. Hoje a gente está andando na rua com a liberdade de olhar o celular, de atender o celular e tudo mais. Então, essa sensação de segurança da população, ela melhorou. Com certeza. Mas, de toda forma, ainda existem os pequenos furtos, né, a residências, a comércio, aquele descuidista, e os clientes e a população não deixou de se proteger. Não deixou de, eu vou abrir uma empresa. Acho que já está no checklist da empresa ali, abrir uma empresa e colocar um sistema de segurança. Porque isso já meio que já enraizou na cultura, né? Não se perde essa necessidade, vamos dizer assim. Residências ainda estão mais tranquilas quanto à necessidade de colocar um sistema de segurança, né? Tanto é que 80% dos clientes instalados de sistema de segurança hoje são em empresas. Acho que 20% a 30% no máximo em residências. Mas, de toda forma, a gente tem trabalhado até mesmo junto com o governo, para levar a segurança para a população, através de um programa que nós lançamos aí recentemente, esse ano, de segurança colaborativa, que é um mercado privado colaborando com a segurança pública, fornecendo imagens, fornecendo integração dos sistemas de alarme junto com a segurança pública. Então, essa parceria com a segurança pública tem ficado cada vez mais forte. Isso realmente vai fazer toda a diferença e pode fazer toda a diferença na segurança da população de um modo em geral, né? Porque quando a gente pensa nas empresas privadas colaborando com o poder público, fazendo essa troca de imagens, né? Essa troca de informações e havendo receptividade por parte do poder público, né? A polícia atendendo a um chamado de uma empresa particular e havendo esse intercâmbio aí de informações, isso aí é avanço, é coisa maravilhosa. O que faltava para isso acontecer? Era a comunicação entre... O que era o problema? Esse projeto de integração aí com a segurança pública é um projeto antigo. O que faltava? A sua pergunta foi excelente. Faltava a comunicação mesmo, a possibilidade de você integrar isso
através de como comunicar. Hoje a internet chega de uma forma mais fácil. Antigamente, geração de dados era muito caro, não tinha uma internet, você tinha que fazer... Antigamente, se você colocava uma LP lá, que não sei se você lembra, mas a LP era uma linha privada que você tinha que pôr lá dentro da Secretaria de Segurança, dentro da polícia, e isso tinha um custo alto e era só para voz. Né? Então, hoje, com a chegada da internet, que cada vez mais acessível, vamos dizer assim, e com mais dados, então é possível hoje você jogar imagens lá. Por exemplo, eu acho que o nosso mercado já está com mais de 1.500 câmeras só dentro do nosso segmento, conectadas já às forças de segurança. Que maravilha. Né? Então, a internet permitiu fazer isso. Né? Mas, certo, só às vezes assim... o poder público não tem esse alcance, não tem essa quantidade de câmeras. Hoje não. Hoje o mercado privado está contribuindo mais com imagens do que o próprio poder público. Mas eu te falo até mais, Fernando. O problema não é nem a aquisição das câmeras. Uma vez eu era presidente da Associação Comercial lá da minha cidade. Nós fizemos uma campanha junto com o comércio local e nós ganhamos as câmeras, instalamos. Não deu 2 anos, já estava tudo sucateado. Exatamente. A manutenção para o poder público é muito custosa. Mas quem está nos assistindo agora, só para até também, se eu estiver falando errado, você me ajuda. Tá. O que é o grande pulo do gato desse projeto que o CIESE está coordenando? É que ele permite que as câmeras de segurança do comerciante, lá na ponta, ela consiga interligar junto com o sistema de segurança do Estado, é isso? Sim, isso mesmo. Tá, então quem está lá na minha Porangatu, né, eu tenho um comércio que ele já tem algumas câmeras. Como que ele vai conseguir fazer a integração desse sistema? Funciona assim. Como eu falei aqui anteriormente, com a chegada da inteligência artificial, permitiu pegar câmeras comuns e aplicar uma inteligência nessa câmera. Por exemplo, quero fazer uma leitura facial. Eu pego uma câmera comum que está lá e ela serve simplesmente como uma fornecedora de imagem. Ela só vai fornecer a imagem. E aí, na nuvem, essa imagem vai para uma nuvem, através da internet, ela vai para uma nuvem. E na nuvem, a gente roda a inteligência artificial naquela imagem e fala, o rosto que está nessa imagem, eu quero que cruza com o banco de dados da Secretaria de Segurança Pública. E se for um foragido, eu quero que avisa, que gera um alerta para o operador. Então, a inteligência facial que faz isso. Antigamente, para você colocar uma câmera com detecção facial, até hoje mesmo, uma câmera com detecção facial embarcada na própria câmera, você tem um custo altíssimo, acima de R$6 mil, 5, 6 mil reais. Cada câmera. E a tecnologia rodando em nuvem permite que você aplique várias tecnologias na mesma câmera, uma câmera simples, que simplesmente gera imagem. Então, respondendo de forma geral, as imagens desse cliente lá de Porangatu, vamos citar um caso de uma farmácia que tem lá... Dá um exemplo, assaltada. Só voltando um pouquinho, explicar o funcionamento e depois a gente entra no mérito do assalto. Tá. O funcionamento, como funciona? Tá a integração com a segurança pública. Vamos supor que tenha lá um sistema de imagem com 4 câmeras, 2 apontadas para a rua, que normalmente tem na porta do estabelecimento ali, que pega um pouquinho da calçada e pega um pedaço da rua. São essas câmeras que a segurança pública quer. Então, através da tecnologia e de uma das empresas associadas, a gente entra nesse DVR, pega essas 2 câmeras que estão apontadas para a rua e joga ela para uma nuvem. Através dessa nuvem, imagina um servidor de streaming igual o Netflix, onde as imagens estão ali numa nuvem e cada um entra com o seu login e senha e baixa a sua imagem, visualiza da forma que ele quer, escolhe a imagem que ele quer. Funciona mais ou menos assim. Então, essas imagens vão todas para uma nuvem e lá nessa nuvem elas ficam gerenciadas por um sistema de controle de vídeo. Gera um banco de imagens. Gera um banco de imagens ali na nuvem. As imagens vão todas para a nuvem e ficam processando na nuvem através do software. E através de login e senha do usuário lá na ponta, que seriam os operadores de segurança, lá na Secretaria de Segurança Pública, vamos chamar assim, ele com um computador comum, não precisa de ter nenhum tipo de aplicação instalada no computador, ele simplesmente acessa com login e senha a nuvem e, através do perfil do usuário, permite ele
acessar quais as câmeras que ele querem acessar. Antes de você dar o exemplo prático, vamos falar da MAG Seguros. Fernanda, a MAG é uma das maiores seguradoras do mundo e ela é especializada em seguro de vida. E numa modalidade muito interessante que é o seguro de vida coletivo. Qual que é a vantagem disso? Porque como ela trabalha com várias vidas, ela permite que o custo final para o consumidor seja um custo bem interessante. E o seguro de vida é um assunto melindroso, ninguém gosta muito de falar, mas nós temos que pensar nas eventualidades da vida. E uma empresa não é diferente. Às vezes a empresa tem 20, 30, 40 colaboradores e ela quer ter uma proteção para a sua equipe de trabalho. Então, através da MAG, ela consegue fazer uma contratação coletiva, dar uma proteção para todo mundo e o custo final é bem interessante. Márcio, onde é que eu acho a MAG Seguros? É só procurar uma das nossas associações comerciais. Bom, então, de forma prática, a farmácia foi assaltada. Bom, qual que é o objetivo principal? Primeiro, da segurança colaborativa, é evitar que essa farmácia seja assaltada. Né? Então, essas duas câmeras que estão apontadas para a rua, que eu citei o exemplo, a gente aplica uma tecnologia nela. Não é o depois. A gente também no depois, mas vamos dizer que a gente quer evitar. Então, como evitar? No horário comercial, está aberta a farmácia. Se chegar alguém ali com a passagem na polícia, que normalmente esses assaltantes eles têm ficha uma boa ficha, né? Ontem a gente estava vendo uma palestra do coronel Paulo da polícia e ele estava falando justamente isso, né? Que o que eles prendem aí já tem algo que você vai ver, tem 10 passagens, 7 passagens, só que o sistema judiciário ainda e o sistema prisional ainda não comporta, né? Então, às vezes, eles saem primeiro do que o próprio policial que fez a prisão, que está preenchendo o relatório ali, ainda quer ver, o cara está saindo pela porta do fundo, né? Infelizmente. Então, mas eles têm passagem. E o fato de ter passagem, tem a fotinha deles lá no banco de dados. Então, se ele vai chegar numa farmácia ali, nessa farmácia, para cometer um assalto, a câmera já vai fazer um alerta para polícia. E aí vai cruzar com o banco de dados e falar, olha, esse cara aqui está sendo procurado. A polícia já vai agir ali de forma preventiva. Vamos imaginar agora um segundo exemplo, que essa farmácia esteja fechada. Eu acho que é mais próximo da nossa realidade, porque essa polícia preventiva, agir nessa agilidade, né? A não ser que a viatura esteja passando na porta. Então, mas são coisas assim, o que acontece? O fato, quando você alerta durante um assalto, até estrategicamente, a polícia não vai chegar ali de prontidão para confrontar o bandido dentro do estabelecimento, que ali pode gerar põe em risco até a vida de quem está ali na farmácia, né? Então, eles têm toda uma estratégia de abordagem deles. Então, com esse projeto de segurança colaborativa, o projeto visa integrar as câmeras da farmácia, as câmeras do vizinho da farmácia e da outra esquina, e assim sucessivamente. É o que está acontecendo, né? A gente, essas 1.000 e poucas câmeras aqui em Goiânia já estão tudo integradas numa grande rede. Então, se ele furtou a farmácia ali, preventivamente, a polícia vai agir conforme os padrões dela, não colocando em risco as vítimas, mas vai começar a rastrear aquele cara que assaltou. A placa da moto dele, aí que entra a tecnologia de IA. Qual que é a placa da moto? Quais as características do bandido? Aí você joga a placa da moto, joga as características do assaltante, o sistema faz a varredura por onde que ele está indo e por onde que ele está passando. Aí a polícia vai fazer a abordagem, vai prender esse elemento lá na frente. Né? Então, essa é a tecnologia. Agora, partindo do exemplo que a farmácia está fechada, né, fora do horário comercial. Aí, essas duas câmeras que estão apontadas para a rua, a gente consegue aplicar uma tecnologia nela, que é aquela mesma tecnologia que detecta a pessoa antes de pular o muro, que nós falamos sobre ela, só que a gente aplica com mais uma outra tecnologia, que vou detectar uma pessoa aqui na porta, mas se ela tiver, vai gerar um alerta a partir do momento que ela ficou aqui mais de 1 minuto parado na minha porta. Eu posso programar esse tempo. Então, aí é uma atitude suspeita. E aí já vai gerar um pop-up para as autoridades competentes também, e assim como para o próprio proprietário da farmácia, que ele pode abrir ali e falar, opa,
Então, ou para a empresa de monitoramento também. Agora eu sou empresário, eu tenho uma farmácia dessa, ou eu tenho um supermercado, enfim, eu quero ter a minha câmera integrada com esse sistema. Como é que eu faço? Tem que contratar? Como é que Existe um termo de cooperação assinado com as forças de segurança aqui do nosso estado, que esse projeto que está saindo aqui é um projeto denominado Conecta Goiás, que visa conectar o estado mesmo com as forças de segurança. Então já existe um termo de cooperação assinado com o nosso sindicato, com o CIESA, que dá autonomia e dá que todas as empresas associadas possam, através da sua base de clientes, integrar as imagens já com o poder público. Então, eu tenho que contratar uma empresa sindicalizada para ter esse serviço. Basta procurar qualquer empresa associada ao nosso sindicato. Isso é interessante, né? Porque se for aquela clandestina que a gente falou lá atrás, você não vai ter acesso a esse benefício, por exemplo. Com certeza não. Né? Porque as forças de segurança visam também guarnecer, vamos dizer assim, o mercado como um todo, né? Porque se está contratando uma empresa, vamos dizer, clandestina ou uma empresa não profissional lá dentro para colocar essa câmera, a gente vai colocar em xeque a qualidade da câmera, se vai poder fazer uma detecção facial, se vai poder aplicar uma tecnologia, se essa câmera vai ter um no-break se acabar a energia. Então, realmente tem que ter essa preocupação em contratar uma empresa associada. Certo, às vezes algum dos nossos ouvintes tem uma empresa de segurança e não é afiliada por desconhecimento. Com certeza. O que ele precisa para afiliar e o que é o custo disso? Não, basta procurar o nosso sindicato, a nossa sede fica aqui dentro da própria FEComércio mesmo, e tem um site também, www.ciese-go.org.br, pode ou dar um Google lá, Ciese GO, vai localizar, e lá tem todo o contato, tem e-mail, tem tudo, ele passa o e-mail, ou estabelece um contato, a gente vai enviar uma ficha cadastral e desde que seja uma empresa que tenha um mínimo de estrutura para prestar o serviço, ela será sindicalizada. Assim. Márcio, a Solute está com a gente. Fernanda, a Solute é um dos orgulhos do estado de Goiás. É a maior certificadora do Brasil e olha só, empresa goiana. A Solute, ela trabalha então com certificado digital, que inclusive é algo que a gente bate muito na tecla. Certificado digital não é algo que você pode fazer em qualquer lugar. Tem gente que faz certificado digital baseado no e-mail que recebeu. Sabe lá de onde é que veio esse e-mail. Através do certificado digital, você vai fazer as grandes operações do seu estabelecimento, do seu negócio. Então, se você cair na mão de um malandro, você está meio que dando um cheque para ele sem fundo. Olha, sem fundo não, né? Um cheque em branco. E ele pode fazer transações através aí desse certificado digital que vai arrebentar a sua vida financeiramente falando. Então não é brinquedo. Você tem que fazer certificado digital onde tenha credibilidade, onde tenha lastro. Márcio, onde é que eu acho a Solute? O nosso sistema é especializado em fazer certificado digital. É só você procurar as nossas ações comerciais. Lá você vai ter todo atendimento. Além de você pagar um preço menor que o mercado cobra, você ainda está ajudando o nosso sistema a te defender. Quando a gente fala de segurança residencial, que já falamos, e a gente fala de segurança comercial, são padrões diferentes, né? No que se diferencia um projeto comercial, por exemplo? O projeto comercial, a preocupação da segurança é mais voltada para a noite, fora do horário comercial. E para o caixa também, né? E para o caixa. E normalmente uma empresa ela tem ambientes sensíveis. Tem ambiente que a temperatura tem uma variação, às vezes uma telha de zinco num determinado galpão, alguma coisa. Então tem tecnologia específica para cada tipo de ambiente. Às vezes tem uma garagem que entra uma corrente de vento, você tem que aplicar a tecnologia correta, o sensor correto para não dar um disparo em falso, porque senão acaba, em vez de você contratar uma tranquilidade, acaba contratando um transtorno, né? Aquela empresa que te liga na sua casa o tempo inteiro, seu alarme disparou, vai lá. Poxa, não é isso que você está contratando, você está contratando uma tranquilidade. Às vezes porque o equipamento não está apropriado, é isso? Exatamente, o uso inadequado da tecnologia. Então, o ambiente empresarial, principalmente a indústria, ele precisa
ainda mais de uma empresa especializada, porque são vários ambientes, várias tecnologias a ser aplicadas. Às vezes tem um comércio que tem um terreno muito grande, uma garagem e um muro, um perímetro externo muito grande. Então, a aplicação da tecnologia correta é muito importante. Sérgio, e eu observo em vários locais, tem uns totens com algumas câmeras, principalmente na porta de condomínio, e eles são bem padronizados. Aquela estrutura faz parte desse programa, o Segurança Colaborativa? Sim. O programa de Segurança Colaborativa ele envolve a conexão das câmeras do mercado privado com o poder público. Aí, tanto essas câmeras que eu citei o exemplo da farmácia ou do supermercado, essas que estão apontadas para a rua, quanto os totens que também são exclusivamente instalados nas portas de condomínio, nas portas de empresas, porque esses totens eles já visam estrategicamente a rua como um todo. Então ele já está numa esquina ali que ele vê os dois sentidos da via, né? E mais a proteção frontal ali do condomínio que ele está protegendo. Ele tem uma amplitude maior. Ele tem uma amplitude de 360 graus, né? Então ele fica estrategicamente posicionado e já com câmeras de altíssima qualidade, que permitem fazer uma leitura de placa, permitem fazer uma detecção facial. Esse não é aquele totem que o Rogério Cruz espalhou pela cidade, não, né? Ele colocou alguns, mas parece que aquilo não está nem funcionando, né? O Rogério Cruz, na época, tiveram uns totens espalhados pela cidade, mas foi em Aparecida de Goiânia que tiveram uns totens. Aqui em Goiânia também colocaram alguns. Não, é diferente. Esses totens que o Márcio está falando, se referindo, são os totens que estão nas portas de condomínio, são os verdinhos, né, Márcio? Com as câmeras, que tem uma corujinha e tal. Não, esse que eu estou falando, ele é listradinho, eu acho. Ele é azul com laranja. Não, as câmeras, a prefeitura, né, colocou em torno de 200 câmeras aí, mas que são imagens para a própria central deles. Tá? Eles não têm essas tecnologias em nuvem, né? Mais relacionada a trânsito. E é mais relacionado a trânsito mesmo. Então, para multar o pessoal. Eu não sei se é multar. Não, eu acho que não é só multar, não. Eles têm realmente usado isso aí em benefício da Guarda Civil. Da Guarda Metropolitana, né? A Guarda Civil. E tem tido bons efeitos. Só que 200 câmeras em Goiânia não são nada, né? Então, aí essa parceria... Né, que o mercado privado você instala up, né, já está com 1.400 câmeras e já também estão integradas na prefeitura de Goiânia. Então, o mercado privado acaba a força do mercado privado e movimenta muito mais rápido também, né? E quem custeia aqueles totens? Quem paga aquela estrutura? Então, por isso que é uma parceria público-privada, que aquela estrutura ali ela é custeada pelo próprio condomínio que coloca ali na frente, porque eles entenderam, Fernanda, que é importante cada um fazer a sua parte, né? Porque segurança é papel do Estado, é obrigação do Estado, mas é dever de todos nós. Então, cada um pode fazer a sua parte ali e contribuir um pouco com essa manutenção dessas imagens em nuvem, com essa gravação, que tudo isso são em nuvens dessas big datas aí, são a nuvem da Amazon, da Google, porque você precisa de uma segurança da nuvem também, principalmente em função do LGPD. Então, isso tem um custo para jogar isso lá. Então, aquele condomínio, ele contribui com um custo mensal e essas imagens vão para a nuvem e a segurança pública faz uso e fruto disso. E o que é o valor investido? Depende do projeto, mas em média, um totem ele pode variar aí com uma taxa de implantação aí de R$ 1.500 a R$ 7.500, dependendo da tecnologia embarcada e do perfil do totem. Isso por mês? Não, isso é uma implantação. A mensalidade ela varia também de R$ 400 a R$ 800, dependendo também da tecnologia embarcada, porque além da imagem servir às forças de segurança pública, também faz a proteção perimetral daqueles estabelecimentos que contratam o totem. Então, ele tem um fator ostensivo muito grande,
né? Nós já, assim, os dados nos mostram que aonde você coloca aquele totem... Desaba índice de criminalidade. De criminalidade. Aquele totem que tinha, às vezes, aquele bandidinho que ficava ali na porta, aliciando, que ficava ali na porta tentando cometer grandes furtos, ele vai para uma região que não tem aquelas câmeras ali. O Zé Droguinha que fica ali distribuindo. Exatamente. Ele sabe que ali ele está sendo monitorado, que ali tem uma inteligência embarcada. Então, ele tem um fator... Nós tivemos um caso, um exemplo aqui prático de um condomínio que pediu para colocar um totem numa esquina. Ele colocou 2, um na porta dele para fazer a proteção ali e um outro na esquina, porque tinha um caso de distribuição de drogas ali na rua paralela. E aí o que aconteceu? Veio um caminhão e bateu no totem e derrubou o totem, por acidente mesmo. Aí uma das nossas associadas falou, vamos tirar esse totem daí e vamos passar ele mais para dentro. O cliente falou, não, é para deixar, é para instalar no mesmo lugar. Eu pago outra implantação, mas eu faço questão, porque depois que pôs esse totem, esses bandidinhos, esses traficantes, eles sumiram daqui. Olha. Então, assim, é um depoimento prático mesmo, né? E isso acontece. Vamos falar de uma outra questão, que é a tal da portaria remota. Eu, particularmente, detesto isso, mas você pode me convencer do contrário, tá? Pode me convencer de que elas estão mais modernas, porque eu já fui assaltada na porta de um prédio que chegava com aquela portaria remota, você fica ali apertando, conversando com o porteiro, com o robô, e aquilo não abre, a pessoa não atende de lá, e aí não tem um porteiro para te colocar para dentro. Chegou um motoqueiro, encostou em mim, e aí ele percebeu que eu estava ali enrolada com a tal da portaria remota e me assaltou e levou minha bolsa, levou a chave do carro, enfim. Estão mais modernas essas portarias remotas? Sim, hoje, cada vez mais com a tecnologia, elas estão ficando mais modernas. Mas nesse exemplo prático, Fernanda, foi em qual cidade? Foi em Goiânia? Aqui em Goiânia? Setor aeroporto. E era uma portaria remota. Portaria remota. E você era uma visitante ou era uma morada? Visitante. Visitante. Então, aí a gente tem que entender. Vamos imaginar que você é um visitante de boa fé. Mas vamos imaginar que fosse um bandido e querendo adentrar o prédio. No exemplo que você citou, se for um porteiro, ele já coloca a gente para dentro. Um porteiro físico ali no local, já coloca a gente para dentro. Aí quando ele coloca essa pessoa para dentro, sem se identificar corretamente, sem fazer um cadastro, ele está colocando em risco a segurança de todos os moradores do prédio. Porque ele está pegando uma pessoa, está pondo para dentro ali para fazer a primeira identificação. E aí, às vezes, o prédio não tem uma eclusa, não tem um sistema que abre o primeiro portão, mas ele é barrado pelo segundo portão. Já na portaria remota já tem essa eclusa. Então, assim, o risco... Você citou um exemplo, mas existem vários exemplos que a portaria remota é mais eficiente. Nesse caso, você era uma pessoa de boa fé, era uma visitante ali, acabou sendo assaltada. Mas são raríssimos esses casos. Hoje, o que acontece? Por exemplo, se você vai visitar, nesse exemplo que você deu, você estava visitando quem? Uma amiga. Uma amiga. A amiga pode simplesmente mandar um convite para a Fernanda. Fernanda, você está vindo no meu prédio? Vou te mandar um convite. Com seu convite autorizado pela essa amiga, você já entra rápido, você não precisa de se identificar. Então você chega, você pode ter a sua face cadastrada ou simplesmente o QR Code. Bom, isso melhorou então, porque quando a gente chega de primeiro num prédio desse, digite o bloco, digite até que você lê tudo ali, até que a gente tira o óculos da bolsa, lê, até que você consegue digitar o apartamento, que a pessoa consegue chamar no apartamento certo, que a pessoa te atende, é o tempo suficiente para o bandido agir. Se tem essa facilidade hoje, essa modernidade, por exemplo, de um QR Code, né? Você chega, aponta um QR Code e entra como convidado, né? Como visitante. Sim. Né? Aí, de fato, eu vou concordar que é mais seguro, é mais rápido, né? Você está apontando que tem os dois lados, né? Porque eu poderia ser ali também alguém que não estivesse agindo de boa fé, né? Eu poderia estar simulando uma situação, querendo entrar no prédio, aí muito, envolve o porteiro acredita, pôs para dentro a bandida, no caso, né? Acontece muito. Como já aconteceu aqui, né? Teve um caso, recentemente teve um caso de pessoal que veio de fora, né? Então, inclusive, teve um trabalho, dar os parabéns aqui novamente para a Polícia de Goiás, que realmente tem feito um excelente trabalho. Vamos fazer uma pausa aqui para falar detalhadamente dessas quadrilhas, tá? Essas quadrilhas que agem em condomínios. Antes, vamos prestigiar a Uniodonto. Fernanda, a Uniodonto, ela tem uma sacada que é genial. Todo mundo sabe aí que um tratamento dentário, além de ser doído, viu, Fernanda? Eu não gosto muito de dentista, não. Costuma ser caro. E a Uniodonto é uma cooperativa onde ela consegue reunir
diversos profissionais de todas as áreas e até pelo volume que ela trabalha, ela consegue trazer esses tratamentos dentro de custos bem realmente acessíveis. Então você vai pagar uma parcela ali por mês, onde você vai ter uma ampla proteção. E outra coisa bacana do Uniodonto, você também tem a modalidade coletiva. Então uma empresa, por exemplo, tem lá os 20 colaboradores, eu posso contratar a Uniodonto para todos os trabalhadores e aí o valor fica ainda mais interessante. Márcio, como é que eu conheço a Uniodonto? Como é que eu chego nela? É só procurar as nossas associações comerciais. Sérgio, e aí a gente voltando a falar dessas quadrilhas, né? Elas são o terror dos sistemas de segurança, porque recentemente houve essas que entravam nos prédios para roubar joias, roubar bens nos apartamentos, né? Fala um pouco sobre isso pra gente. Então, aí voltando àquela comparação que você está fazendo com um porteiro físico, né? Esse caso especificamente foi um caso ali de um condomínio ali do Vaca Brava, acho que ele ficou bem amplamente divulgado aí, né? E depois esses meliantes acabaram sendo presos aí com o apoio das câmeras. Mas ali o cara se passou por um morador, sinalizou para o porteiro assim, não se identificou nada, olhou, fez assim, o porteiro abriu. Depois ele foi para a segunda porta e olhou novamente, pediu um sinal para abertura, o porteiro abriu a segunda porta. Então, quer dizer, os porteiros precisam de um treinamento focado em segurança e com uma certa malícia, né? Para entender que aquilo ali, que a Fernanda que estava chegando naquele momento ali, você não poderia colocar ela para dentro na primeira momento para depois se identificar. O correto é se identificar para depois colocar para dentro. Quando né? o porteiro faz isso, a gente fica numa raiva. Ai, que saco, não me põe pra dentro, né? Mas ele tá fazendo certo. E por que um porteiro remoto ele é mais eficiente? Porque ele está dentro de uma gestão que tem líder, que tem coordenador, que tem supervisor, que tem gerente, e ele está dentro de uma sala de segurança, dentro de uma estrutura que está guarnecido também. Não, peraí, você vai ter que falar isso aqui separadamente, porque isso vai render um recorte. Você está dizendo pra gente que o porteiro remoto é mais seguro do que um porteiro, pessoa física? Com certeza, muito mais. Porque, veja bem, ele é mais seguro e mais qualificado. Esse porteiro que abriu lá, não estou nem citando o nome, mas só vou te dar um exemplo prático. Esse evento que aconteceu lá, desse porteiro abrir e esses caras subirem no apartamento, e eles foram aleatórios, abriram o apartamento, não sei se vocês já tinham informação, que às vezes vazam da própria portaria, onde vaza muita informação é na própria portaria física, que ali está conversando ali, e aí está no ambiente de boteco, tomando cervejinha com amigo, o cara lá do meu prédio é rico demais, mas ele viaja muito. Entendeu? E isso vaza essas informações. E sem falar no risco de assalto de coação. Imagina um porteiro que está ali, a pessoa chega, abre para mim, aí o exemplo que a Fernanda deu, coloca para dentro para se identificar, já coloca uma arma e fala, se você não liberar tudo aqui, ficar caladinho, você vai morrer. Então, é uma situação de coação. Ele estando remotamente, ele está blindado disso. E ele é treinado, ele é qualificado, ele não dorme, ele não falta. Se você olhar, Fernanda, a maioria dos porteiros tem 2 empregos. Trabalham de manhã e são porteiro à noite, ou ao contrário. E a maioria, quando está ali, depois da meia-noite... Todos dormem. Todos dormem. Todos dormem. Aí ele tinha que fazer o papel de olhar uma câmera, ele não olha. Ele tinha que fazer o papel de olhar se o portão está aberto, ele não olha. Tem um portão lá do fundo que ele não consegue olhar. Já a portaria remota, ela coloca segurança em toda essa parte de perímetro. Se aquele portão lá do fundo ficou aberto, vai gerar um alarme para a central de operação. O ideal não seria associar os dois, então? Existe um modelo de portaria híbrida, né? Mas aí o ideal é que o porteiro híbrido seja da própria empresa que presta o serviço da remota. Porque ele vai receber uma qualificação e um treinamento para isso. Ou então que aquele porteiro passe por um processo de reciclagem. Durante o dia, coloca um porteiro físico, mas ele tem que ter todo um treinamento para lidar com esse tipo de situação. Mas outra grande dificuldade que a gente escuta muito, e não é só nesse ramo não, geral, é a dificuldade de mão de obra. Então tem muitos condomínios que estão optando pela automação, mas por conta de
Redução de custo. Redução de custo, né? Porque como está tendo pouco pessoas que estão tendo essa disponibilidade de trabalhar, os que estão tendo, o valor está ficando muito agregado e os condomínios estão dando conta e está automação. Automação, exatamente. Tem condomínios, ô Márcio, que é inviável você colocar uma portaria remota. Porque condomínios aí com 200 apartamentos e tudo, aí você colocar uma portaria, um porteiro remoto é praticamente viável, porque o volume de gente entrando e saindo, então, o que tem que fazer? Tem que fazer uma segurança híbrida. Pega aquilo ali, pega um aparato de segurança, coloca ali no condomínio, um controle de porta, esse sistema da eclusa que eu te falei, que o segundo portão só abre se o primeiro estiver fechado, para evitar de os dois estarem abertos simultaneamente e alguém entrar naquela carona ali com os dois portões abertos. Esse negócio de entregador também aumentou muito o fluxo. Muito na portaria, fluxo. né? Então, hoje já existe tecnologia com armário inteligente que permite o entregador já pôr direto do armário e aí quando ele abre o armário, ele coloca lá o código do apartamento, o usuário já recebe uma mensagem no aplicativo falando que a encomenda dele chegou. Tá? Então tem várias tecnologias com a advindo aí das entregas, Mercado Livre e iFood. Isso aí é bom. Os prédios mais modernos já têm, os condomínios mais modernos têm essa tecnologia, então. Tem colocado. Lá de fora o entregador deposita, é isso? E aciona o apartamento. Quando ele deposita ali, digita o código do apartamento, quando ele fecha a porta, o morador já recebe uma mensagem que a encomenda dele chegou. Coisa boa, não precisa nem ter contato ali com o porteiro, não precisa entrar no prédio. Não. Agiliza para eles, para os entregadores, né? E deixa o condomínio mais seguro. Exatamente. E serve para iFood também, para comidas, né? Porque tem também os armários térmicos. Então, quando ele vai entregar, ele diz ali que é comida, abre a porta de um armário térmico para ele. Perfeito. Pignat Marcas e Patentes. O bom empresário não pode abrir mão, né, Magno? Magno, te chamando de Magno, ó, Márcio. Ele foi promovido. O Magno foi meu parceiro por tantos anos no jornalismo e agora um ato falho. É porque você é bom também. Ele deve ser bonito demais. Para aparecer comigo, eu vou falar. Gente, o seu CPF, você fica em paz. O seu nome, ninguém tira. É seu, acabou. Está registrado. Agora, o da sua empresa, não. Se você não fizer o registro da sua marca, uma outra empresa, que às vezes é até mais nova do que a sua, pode ir lá registrar e obrigar você a mudar o seu nome. Olha o caos que vira. E não é só um problema de perder uma fachada, que também é um problemaço. É o nome empresarial. Você levou 10, 20, 30, 50 anos para construir o nome, você vai perder do dia para a noite. Mas isso é muito caro, muito pelo contrário. Hoje, há um registro de patentes, perto do que já foi, é bem em conta. Nós temos processo aí de R$1.000, R$1.500, que dá para você fazer todo o trâmite. Agora, você tem que tomar cuidado é que, infelizmente, nesse meio, o que não falta é gente aproveitadora. Você tem que ir atrás de uma empresa que tem idoneidade. A Pignat já atua no mercado há vários anos, é uma empresa que é parceira do nosso sistema. Então, você vai ter um atendimento de qualidade, com profissionais especializados, para te dar essa garantia. Márcio, onde é que eu acho a Pignat? É só ir nas nossas ações comerciais. Sérgio, eu sou um cara além do meu tempo, eu sou futurista, sabe? Eu fiz até uma pergunta dessa, eu não lembro para quem aqui no nosso podcast, que eu estava com esse conflito, né, entre Israel e os vizinhos lá, na Ucrânia, drone para lá, drone para cá. Aí eu estava vendo uma notícia que 2 facções lá no Rio de Janeiro estavam se atacando com drone. Aí eu comecei a pensar, gente, isso no futuro, como é que, por exemplo, esses prédios vão se resguardar de assalto feito de drone? Eu sei que eu estou viajando na maionese aqui, mas vocês já pensaram também, num futuro próximo, ter que desenvolver alguma tecnologia quanto a essa situação? Bom, realmente existe a regulamentação da ANAC, né? Para a questão de voar de drone, vamos dizer assim, né? Então, mas é um assunto ainda que tá novo, né? Que está em plena discussão. Qual o tipo de drone, qual a altura que o drone pode voar? Novo medo desbloqueado, Márcio, com essa sua pergunta. Porque já pensou o drone, a gente tá lá com a sacadona aberta, assim, entra o drone. Né? E aí já geralmente entra, quando alguém já entra disparando. Quando alguém opta por morar num prédio, quando a questão é segurança, né? Não, eu quero morar num prédio por causa de segurança. Uai,
Como é que com o vamos fazer com esses drone, drones aí? ainda mais um drone que explode, né? Lascou. Pendura as joias ou eu explodo. Ele solta essa mensagem, pelo amor de Deus, socorro. Olha o lugar que você levou a gente. Viajou todo mundo junto. Realmente é uma situação que que o mercado vai ter que se adaptar a isso aí, né? Porque não só um atentado, mas imagina um drone invadindo a sua privacidade, o exemplo que você deu, né? Eu estou lá em casa, estou no meu closet, e aí um drone está me espiando pela janela. Imagina uma situação dessa. Então, hoje existem já, falando assim de mercado aí de guerra, vamos dizer, de segurança, já existem ferramentas que você derruba o drone, né? Não atirando, você corta a transmissão do drone e você traz ele para você. Então, existem umas pistolas que você aponta para o drone e você joga ele no chão na hora. Pensando né? ainda Eu acho que futuramente o cidadão vai ter que ter na coitada da polícia. Um sistema anti-drone em volta do prédio, né? Porque a polícia vigiando a terra e os ares, pensa? Mas o que está tendo aí, a regulamentação, é de aonde o drone pode voar. Então, vamos supor, no setor Bueno, eu vou ter drone voando na altura do prédio? Não, isso é proibido. Proibido. Uma última provocação, só para a gente encerrar rapidamente. Quanto mais seguros estamos, menos privacidade temos. Fato, né? Fato. Existe até e precisa ter uma questão ética na instalação dessas câmeras, né? Sim. Sob pena de perdermos totalmente, né, a nossa privacidade. Sim, isso é fato, mas é uma realidade, né? Quanto mais segurança, menos privacidade. Mas, ao mesmo tempo, essa falta de privacidade, vamos dizer assim, ela tem que estar no ambiente público. Dentro da sua casa, você tem que ter a sua privacidade, né? Agora, por outro lado, as câmeras tiram a nossa privacidade? Sim. Na via pública? Sim. Mas ela não é o principal, porque hoje em dia tem celular, todo mundo tem um celular na mão. Se você cometer um ato, ele pode te filmar, ou ele pode fingir que está fazendo um selfie, está te filmando também na rua, por onde você passa. Depois você que vai inventaram esses celulares, não tem mais privacidade. Não tem mais privacidade, né? Hoje em dia, nem a polícia pode agir, se a polícia abordar, ele que está truculenta e tudo mais. Então, hoje em dia, realmente é uma necessidade e ela traz muito mais benefício do que simplesmente essa falta de privacidade. Sérgio Monteiro, muito obrigada pela participação aqui. Prazer é nosso. Passou tão rápido, né? Foi rápido, né? A prosa, quando é boa, meu amigo, vai embora. Se pudesse, ficava mais umas horinhas aqui falando sobre segurança. Obrigada e até a próxima, então. Até a próxima. Contem sempre conosco. É isso. Obrigada. Vamos nessa, Márcio? Bora. Chega por hoje. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.